Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de é, uma massa muito saborosa. E essa massa saborosa, né, que a gente come e se deleita, a gente se alimenta dessa massa, ela tem um lado energético que substancialmente edifica e aciona a nossa controlação, né? O nosso modo de controlar as reações das ações que nos envolve, né? Ou se desenvolve em nós a partir desses equilíbrios ou desequilíbrios de sensações, né? Sobre esses pontos de, de edificações de nossa apresentação sobre o plano, né? Por que eu falo assim? Porque que a gente deve sempre tentar elevar ao máximo das considerações é, que defendem a nossa existência em insistir nesses dados de revelações. Isso é primar pela qualidade da imagem desesportada ao organismo. Isso é escolher de modo quântico, de modo que a gente vai descontar valores por representar as precisões que elas dizem interceptarem sobre a organização, né? A gente vai falar hoje da radiação que desimplementa-se fusão nas matérias. Exatamente. A gente sempre tem uma parte da radiação que desparticiona uma substância, uma massa, e desorganiza a massa em uma transdução de energia dessa realidade de colisão. E essa colisão é em um nível muito rápido, no sentido das nossas contas de revelar o raciocínio da velocidade, né? Essa unidade de medida comum que a gente utiliza para desenvolver-se na conversão associativa sobre essa velocidade, né? E aí, nessa velocidade incrível, observa-se o fenômeno ocasionado dessa velocidade. E aí essas radiações sobre os fenômenos desobrigam-se na exposição e consumação desses fenômenos. Há um radical de expoente muito grande, né? A gente tem decomposto o tempo todo essas massas decompositadas pelos efeitos das radiações, e ela se faz presente em nós. Ela é a natureza, ela é as prováveis escolhas dos agentes móveis na natureza, e a gente tem todas essas dimensões de movimentos da natureza que muitos de nós defendem não conhecer uma parte muito grande. Porém, a gente costumeiramente defende conhecimento por nos envolver em uma observação desses fenômenos. E aí, nessa particularidade possível de nós rendermos a esses fenômenos, a gente administra tentando organizar esse fenômeno por escalas de unidades de medidas, de desatencionar
esses fenômenos há uma linha de acordo à razão por ficcionar-se em uma dada autoridade desse plano de associação de valores. Valores que são redimensionados, que são transformados por essas radiações. E toda essa radiação, ela decai porque a radiação é um complexo de performance de uma molécula grande em uma molécula menor. Então a radiação é uma dispartição. A gente sempre tem uma relevância maior que disparte para uma menor. E essa relevância, ela se dá pelo meio. E nesse meio a gente tem várias sujeiras cósmicas, gases, poeiras e vidas de todos os tamanhos e ofícios. Poeira cósmica. E dentro dessa poeira, individualizadas por talvez rendimento de associação, que a gente não tem unidade tecnológica para ver tão bem, mas a gente resolve ver afirmando que essa poeira cósmica, essa se chama a camada atmosférica. Então, presente na camada atmosfera tem várias sujeiras, poeiras cósmicas, várias organizações ou matérias de desorganizações por efeitos de radiação, de intemperismos físico-químicos, né? E aí, essa adequação se dá pela contemplação dos movimentos, né? Esse movimento grande decai pela contratibilidade movimentada e translucionada pela efetuação das moléculas nessa poeira cósmica, nessa atmosfera. E dentro desses desvios de atividade, a gente tem o comportamento afetivo, dado a característica que esse descomportamento motor desmove a partir dessa condução a um agente. Então essa emissão a gente chama de fonte, que desenmenciona uma fonte. E a partir do momento que essa recebe fonte, dessa maior, ela fica positiva e começa a chegar a um limite e decair ao máximo possível para que ela continue distendida e equilibrada sobre a ação de receber energia. Então, todas as moléculas que gravitam nesse plano, elas têm os seus limites de carga. E dentro desses limites de carga, se existe uma proposta de receber além, ela se descarrega de alguma forma, ela decai de alguma forma, nem que seja a contração por fragmentações possíveis, sobrepesos, apertamentos, né? E aí a gente chama alguns desses comportamentos, né, dessas tendências de algumas matérias de fusão. E aí, para cada uma dessas matérias, a fusão vai ocorrer demasiadamente de acordo com a característica material que impõe da radiação uma força de chegada, uma força de encontro. Então, se você chegar ao encontro aqui, ó, você não vai, por exemplo, com essa força, com essa velocidade, você não vai fundir nada. Por quê? Porque essa matéria super aguenta essa força, essa velocidade. Agora, se você chegar com uma força assim,
aí você vai ter um fenômeno que a gente vai se associar por descomportar razões de admitir uma indexação por contato em um grau muito alto de radiação, um encontro muito, como que se diz, muito carregado, sobrecarregado. Essa sobrecarga só vai admitir a sobrevivência por fusão, né, por esse processo. E aí esse é o sobrevivente a uma indexação radiológica, né? E aí esse status de fusão, sobre essas descaracterísticas, vão nos revelar o conhecimento da praticidade e controle de movimentação de descarga sobre matérias para nos responder sobre os edifícios que as fusões radiológicas compartilham e aonde elas podem nos levar a produtos de desimportar associações e trabalhar os valores de vender, né, de socializar, de capitalizar essas razões, principalmente no dado energético que a gente se envolveu tanto e depende hoje em dia tanto por tanto envolvimento, porque se você for pensar nas indústrias agrícolas que sobrevivem de conforto energético sobre as suas automações instaladas, se algum dia faltar energia para toda essa cadeia, se algum dia faltar combustível, ela vai sofrer muito, né? E aí uma linha de pesquisa de sobrevivência sobre essa possibilidade, por mais que ela seja muito, mas muito abaixo, se faz precedente, né, para que a gente diminua ao máximo possível a falha, ou seja, a falta. Então, tá aí. É por medo de falta que muitas pessoas se fundem às outras, né? Lá vai uma reflexão interdimensionada por essa versão de dados a coletar. E para começar a coleta, a gente vai então entrar aqui, ó, nesse plano de navegação. Fusão nuclear. A gente vai falar agora do sentido nuclear. E nuclear, para familiarizar com essa definição de termo, né, o núcleo é aquele que consegue receber carga, e dentro dessa recepção de carga, ó, a gente tem um núcleo. E o núcleo, ele se desenvolve por segurança em uma dada molécula, em uma dada estação. E esse núcleo que desenvolve sobre a molécula, ele se desenvolve porque aqui a gente tem cargas que se amparam em aproximações. Então a gente já tem por uma molécula sobrevivendo, por um efeito molecular, a fusão prima que imprime essa molécula. Então a fusão, ela é algo que é constante para poder imprimir uma molécula, ok? A gente chama isso de prótons e nêutrons. A gente chama isso de massa nuclear, ok? Ok. Só que aí a gente, na conta dessas prótons e desses nêutrons, a gente tem vários números
para dissoldar o conhecimento dessas massas nucleares e conhecer as dadas revelações que a gente chama de moléculas X, né? E aí a gente pegando a tabela, a gente conhece essas moléculas X. Tá, se a gente tem moléculas X que definem matérias, a articulação dessas moléculas em um clima de comunhão, ou seja, em reações climáticas, modificam substâncias, e essas substâncias elas passam a viver sob efeito de associação molecular. E nós temos isso demais na vida, nós temos muitas associações moleculares, porque nós predilecionamos a escolha do conforto. Por quê? Porque o núcleo, ele é um agente de regência sensitiva. Aqui, ó, existe uma plateia ao redor do núcleo de organelas que vão desaplaudir o núcleo sobre referência de descuidar-se das descargas de energia que lhe chegam. E a gente sempre chega às descargas e o núcleo sempre tenta manter o estado de ionização neutra, o estado neutro da molécula. É aquela lei do 8, né? Do complexo de completar uma molécula, né, em equilíbrio. Tá, e quando essa energia ela vai muito além, ela causa efeito nuclear do comportamento de distribuição dessa energia sobre a plateia, né? Sobre a descarga enérgica, porque chega uma energia zona e essa energia zona que chega pela porta, que bate no núcleo, precisa ser recepcionada e distribuída em várias energiazinhas que vão ser seguradas por essa plateia em animosidade recebida. A desanimação ocorre quando essa energia ultrapassa a capacitância de descarga desse núcleo de modelação sensitiva. E aí, uma das respostas para essa ultrapassagem é a evidência da fusão. Então, o que acontece? Você consegue fazer fusões, ou seja, fusões vão sobrecarregar esses núcleos de cargas positivas ou de nêutrons. E essa sobrecarga vai nos dar a tal fusão, que a gente vai tanto observar, portanto, observar agora, né, com a ajuda do artigo. Fusão nuclear é a junção de átomos que têm núcleos leves. Da junção desses átomos resulta um átomo com núcleo mais pesado. Então, a palavra que a cientista, a doutora, que usou é a junção. Junção é a união de ações, né? Você tem uma ação aqui e você tem uma ação zona aqui, ó. Você tem a junção, né? A junção. Submetidos a uma temperatura bastante elevada, o deutério e o trítio. Então vamos ver aqui, ó, H2 e H3. Deu 2. Deutério, alteração, e deu 3 trítios, né? É títio mesmo, viu? Deutério e trítio.
que são isótopos do hidrogênio. Então, quando a gente recebe um cargão, aqui ó, cargão, quer dizer que a gente tem ó, uma cercona, uma cargona, para se que desultrapassa o nosso conforto, o nosso equilíbrio. A gente fica desequilibrado por aumento na concentração de carga, de massa. Energia é massa, né? E aí, sobre a fusão dessa massa, a gente ó, se encontra duplicado ou até triplicado em referência a um observador. Deutério, né? Então imagina você aqui, ó. Você confortavelmente nasceu para ser assim, né? Para sentir-se assim, para responder fisiologicamente assim. Só que quando você faz um isótopo, quando você é sobrecarregado, sobrecarga em você, essa radiologia em você vai fazer com que você fique ó, mais. E aí você vai ter que agir para 2 para se ver equilibrado. Tá vendo? Então olha você. Olha o fenômeno radiológico. Isso é muito sério, pessoal. Por mais que às vezes não pareça. E aí esse é o deutério e esse aqui é o trítio. Só que como a gente é conformador de lógica, a gente sabe que esse fenômeno radiológico pode acontecer em qualquer um. E sobre imprevisibilidades, a gente descompartilha resoluções dos dados de edificações para tentar nos ajudar sobre esses fenômenos, essas fusões. E aí a gente encontra um encaixe para precisar disso, né? E aí a gente começa a tentar fazer modulações nessa massa, ó. Olha aqui, ó. A gente vai desencantando e caçando e encontrando formas de encaixar até que a gente consiga equilíbrio, ó. E isso aqui ó, é o estado de equilíbrio desse C, desse H3, esse deutrício, né? Ele vai conseguir desrodar bem assim. Bom, agora o que eu quero colocar desse resultado? Liberação grande de quantidade de energia formando os núcleos de hélio, ó, que são isótopos. Então o nome disso, dessa sobrecarga, é isótopo. Então, isótopo, esse isótopo, né? Dessa união resulta a liberação de uma grande quantidade de energia e são formados núcleos de hélio. Então, para isso acontecer, essas moléculas elas vão liberar muita energia. Como se a gente tivesse isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, H. E aí a gente tem essa energia aqui, ó. Essa carga aqui, ó. Essa carga aqui, ó, ela vai fazer assim, ó, pá, pá, vai bater fortemente aqui, ó. E ao colidir com essa molécula aqui, ó, essa molécula ela vai fazer assim, ó, vai balançar tanto e vai ficar muito tempo balançando que a atmosfera vai efetuar sobre esse tempo e vai absorver uma carga, né?
vai ficar sobrecarregado. E aí, ó, vai acontecer esse estado de fusão. É mais ou menos assim que acontece. Desse resultado de liberação de uma grande quantidade de energia são formados núcleos de hélio. Então, a gente tem a formação de núcleos de hélio. Libera muita energia, forma ação de núcleos de hélio. Então, é como se desasseminassem vários vários prótonzinhos e eles fossem crescendo ao redor da desintegração nuclear. A gente vai ver isso agora. Então a gente tem uma esfera aqui, ó. Esfera do dragão. Tô brincando, a esfera da molécula zona. E aí da molécula zona a gente tem aqui, ó, a molécula zona. E aí a gente tem o núcleo de regenciamento dessa esfera, que desabilita essa esfera a uma revelação que a gente diz iônica, né? Uma revelação, na verdade, ioneutra. Oi, neutra. Tá neutra. Agora, se a gente... na verdade, essa imagem aqui, ó, mandar uma energia fortuna nela, ó, no espectro muito veloz, maior que raio-x, pá! Ao bater isso aqui, ó, esse momento aqui, ó, de fissão, esse momento de contato, na verdade, vai fazer com que eventualmente esse choque, ó, venha até aqui, ó, e desarranje entrada na estrela para poder, ó, bater no núcleo, e o núcleo que tinha caminho para desportar essa energia que lhe chegava, desatremendo, desavibrando, fazendo a distributiva dessa energia, ele não vai conseguir distribuir sobre o tempo de adequação limite, porque vai ultrapassar o limite de distribuição que ele poderia. Então, nessa ultrapassagem de distribuição, a função da molécula vai sofrer essa fusão. Então a função vai sofrer fusão por desprender o limite. E essa despressão do limite vai fazer com que essa distributiva exploda o arranjo edificado. Ou seja, se a molécula ela tinha um padrão de descomportar essa energia sobre um aparelho de contração, agora com essa fusão ela vai modificar o padrão de distribuição de energia. Ela vai ser edificada por esse aumento de raio-x, de raio sobre ela, né? Então, o aumento de raio sobre a molécula vai fazer essa fusão. E aí ela vai sofrer a adequação fundida. Por quê? Por que ela vai sofrer? Porque isso aqui é uma massa de energia. E ao ser acertado o núcleo ele vai se quebrar em vários pedacinhos.
Então, isso daqui, ó, é equivalente a isso. Então, é equivalente a essa bolinha aqui, ó. Né? Essa bolinha é igual a essa daqui, ó. Só que agora, com o decaimento e a representação dessas partículas, elas vão pesar mais de carga porque elas vão ter mais superfície de contato com o universo, com o meio. Então vão ser 5 contra 1 ou várias contra 1. E olha o que vai acontecendo, a fusão. Ela faz mais ou menos alguma coisa assim, ó. Na dinâmica da aí, ó, energia, um núcleo de hélio e um nêutron. Trítio, deutério. A reação desse processo é um deutrício mais um trítio. Vamos anotar então como que é a reação da fusão. A gente tem um deutrício mais um trítio, que é igual a um hélio e um nêutron. E o nêutron, né? Peraí. Isso aqui é muita velocidade, né? Mais energia. Então, assim a gente consegue edifusão Nistar sobre uma adequação rítmica em processo de descontrole sobre eventuais edificações contemplativas, né? A gente chama isso de festas ou de arranjos comerciais. Acontece muito com quem não tem linha de apreensão nervosa constante, né? Isso muda muito. O processo de fusão nuclear dá origem ao funcionamento das bombas de hidrogênio. Então, origina a bomba de hidrogênio. As bombas atômicas mais destrutivas que existem. Então, as mais poderosas. Mais destrutivas. Destruirtivas. Perspectivas. Reações de fusão ocorrem no interior do Sol e a fonte de energia solar. Então isso ocorre o tempo todo no interior do Sol. Tá. Essa reação de fusão, ela pode ser sintetizada pela desescala que implementa ao imaginário um valor coerente, né? E aí você tá lá assistindo o filme e de repente você sente alguma coisa assim
Por quê? Porque denunciada de imagem, a transdução retroprojetada na mente faz com que você, sobre esse aviso, desorganize em seu discurso orgânico uma direção que vai intervencionar o seu organismo sobre um efeito de escalar essa massa de energia desse vetor de ritmo de ondas, né? Ou seja, a luz da tela. Legal, né? É assim que a visão funciona sobre a memória muscular. Reator de fusão nuclear. Agora é a base científica de tragar esses dados com mais cautela. Reator de fusão. Além disso, eu vou tentar um mestrado nessas questões aqui, ó. Reator de fusão nuclear. A fusão nuclear libera bastante energia. Por esse motivo, há um compromisso muito grande da comunidade científica em tornar possível a energia nuclear como uma opção energética a partir do processo de fusão. Então é mais ou menos assim, ó. Se a gente tem dois ingredientes para um preparo, e esse preparo vai liberar energia, qual forma me dá mais energia? É pegando prato? É pegando talher? É trabalhando a desorganização dessas partículas a um elevado máximo possível? É usando ferramentas? Ou é apenas pegando e deliberando elas, né? Então existe essa ordenação de desescalar matérias ao organismo. E sobre esse efeito de desescala, acessar núcleos de desconter energia aos interiores de uma relação. Isso quantificabilita o organismo a desenvolver a dissensação que vai sentir posterior à ingestão do produto energético que esses ingredientes vão organizar. Então a gente tem esse contato científico que demora, passa anos demorando, mas vale a pena. Energia eficiente ganhar, não é mesmo? E é daí que vem a fusão. A fusão, ela vem desse colaborador aqui para esse colaborador aqui, ó, segurar um colaboradorzinho. Tan, 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 tan. E sofrerem um abraço despreciso, né? É mais ou menos assim mesmo. Podem ter as repartições de certezas por esse edifício. Então ela libera muita energia, por esse motivo há um compromisso muito grande da comunidade científica em tornar possível a energia nuclear como uma opção energética a partir do processo de fusão, porque ela libera muita energia. Então dentro dessa coisa aqui, ó, a gente pode pintar aqui para significar esse texto, ó. Energia muita, né?
essa antena libera muito. Para esse fim é necessário um reator capaz de produzir e controlar a fusão nuclear. Então a gente precisa produzir, e não só produzir, mas desescalar uma base de conter controle, ou seja, valvular disciplinas de feixes, né, de radianos. O que são radianos? Radianos são dispersões, controle de peça, né? Radiano é você servir, né? Isso aqui é um radiano. Quanto que vale daqui até aqui? Mais ou menos isso. Ou áreas mesmo, né? Montagens aqui de feixes. Desenvolvidos em vários locais do mundo. E aí você consegue, dessa energia zona, você consegue, ó, desafinar essa energia por controle, tá vendo? E você vai controlando. Quando você chega aqui nessa linha, ela já decaiu e você pode fazer outra, né? Ou seja, pegar outra barra de irídio, sei lá, não sei se é irídio, da fonte de energia que eles utilizam para poder gerar energia e distribuir. Ou até mesmo a gente tem aquela questão de uma barra assim, ó, que ela tem a sua, como é que fala? Esse centro aqui, ó, ele é fechado a vácuo e a energia passa aqui, ó, e ela passa na maior velocidade possível, como uma Fórmula 1, e ela vai e choca aqui, ó. Aí ela choca aqui, ó. Tem um local que ela choca, aí esse choque vai fazer a partícula de hélio, o nêutron e a energia liberada. Aí a energia está aqui, ó. Só que como tudo isso são massas energéticas em velocidades muito grandes, a gente não consegue ver, a gente só consegue ter a dimensão do efeito, porque a gente pega o efeito e produz a desaceleração controlada, ou seja, a gente retroespalha sobre o controle a energia gerada. E essa é a das vantagens. Você vai conseguir garantir sobre funcionamento muitos elementos tecnológicos dependentes dessa reação, dessa energia, né? Vantagens. Quais que são as vantagens? A energia gerada pela fusão nuclear seria uma forma que garantiria segurança e limpeza ambiental. Então, olha cá. A energia garantiria segurança e limpeza ambiental. Por que se fala disso? Que a gente tem muita gente no mundo, mas muita mesmo, e toda essa gente precisa de uma massa muito grande de energia sobre todas essas conversões de massa desescaladas em função de gerar energia. A gente está falando de usinas termoelétricas, hidroelétricas e entre outras. Tudo isso gasta muita matéria da natureza, e toda essa conversão às vezes deslimita a capacitância da natureza de estar em equilíbrio, adotando os ciclos de exportar dessa natureza o trato que ela precisa em tempo
para poder se reassociar à natureza. Então, é como se a gente tivesse um número de decompositores, um número de consumidores primários, secundários e terciários. E aí a natureza, o ângulo, o conjunto disso, dessa associação. E ela é segura porque a gente tem o equilíbrio entre essas partes. E esse equilíbrio ele é redimensionado por conta disso daqui, ó. A gente tem o efeito dessas posições. Tá vendo o F? A gente pode fazer aqui, ó, o efeito dessas posições. Tá vendo o efeito, ó? Tem tantos desse, tantos desse, tantos desse. Agora a gente precisa de mais desse. O que a gente faz? A gente faz uma tangenciação sobre o plano de precisar. E aí o que a gente faz? A gente aumenta a área proporcionadamente, ó. Então a gente sempre tem esse efeito, ó. Tá vendo? Esse modelador despontuado. E isso é graças às necessidades que a gente utiliza. Então o consumo ele faz isso, né? Ele delibera o estado dos dependentes. E aí isso é uma informação que é relevante para garantir a segurança da vida. Por quê? Porque tudo isso gera tem capacitância de gerar desequilíbrio de vida por conta dos intemperismos. Quer ver um intemperismo? Tsunami, terremoto, ou seja, são ocasionados pela natureza, porém a gente consegue propiciar que isso aconteça mais rápido, né? Devido aos altos consumos. Tá vendo? A gente tem 3 classes de consumidores. Só que além de ter 3 classes, existe uma classe aqui, ó, que tem o homem. E o homem, ele não consome só o que ele precisa, ele consome o que ele precisa além. E aí nesse além de precisar, ele às vezes manda a bola fora, né? Não faz coisa boa. Então olha só, isso porque a fissão nuclear produz energia principalmente através do urânio, um dos principais elementos radioativos. E para a fissão acontecer, a gente tem esse processo de fusão. Uma vez que a quantidade de combustível utilizado é menor, decorre que a radioatividade também seja inferior e logo também seja menor a produção de lixo nuclear. Então, aqui está falando que menos combustível utilizado, a radioatividade também é inferior, você gasta menos combustível, menos radioatividade e menos produção de lixo nuclear, o que é uma coisa muito perigosa. O combustível utilizado para a fusão pode ser obtido na água do mar e no trilho do próprio reator nuclear. Então isso aqui, ó, que a gente desenhou seria o trilho do reator. Nessa fissão é o urânio que é utilizado para esse fim, mas esse não é facilmente extraído. Então é o urânio, não é o irídio, não é o urânio. Eu sabia disso, eu que esqueci. Urânio, acho que é 237. Utilizado para esse fim, mas não. Tá. A fusão nuclear e as estrelas. Agora a gente vai para outra notação.
Estrelas. No interior das estrelas ocorrem reações termonucleares, ou seja, nelas acontece o processo de fusão nuclear. O Sol é um exemplo. Então você tem a estrela, Sol, e bem dentro delas aqui, ó, desintimando a estrela, vamos pôr que aqui, ó, é a luz propagada pela estrela, é o campo da estrela, é a composição dessa estrela aqui, ó. Então a estrela é uma desarmação de um elemento, de uma fonte radioativa, né? Então a estrela é radioativa. E aí nela acontece o processo de fusão nuclear. Por que acontece o processo de fusão nuclear? Porque imagina que essa estrela ela está no universo, está lá no espaço. E no espaço a gente tem várias partículas de lixo e várias energias. O que acontece o tempo todo? Existe o tempo todo esse aquecimento e resfriamento que de certa forma faz fusões. E aí o tempo todo ela se funde, por quê? É a rima dela, né? Ela esfria, aqui ó, ela aqui ó, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, peraí, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. Tá vendo como é que tem essa tendência? Isso aqui é fusão de campo, né? De composição. Acontece basicamente semelhante em instrumentos de ressonância sobre desacordos de cordas, né? Se você tem um instrumento, né? Vamos supor que você tem um violão. Se você bater no violão, nas cordas do violão aí, você vai desacordar o violão com massas de energia. E aí as velocidades dessas massas de energia vão fazer com que as vibrações se fundem e aí você perceba a somatória de ondas. Então você eleva as ondas das cordas vibradas a um organismo de ressonância. Ou seja, a gente junta tudo aqui, ó, e desenforma uma onda conjunta. As estrelas são formadas de hidrogênio, cujo núcleo é leve. A alta temperatura promove a fusão, formando um núcleo de hélio, elemento mais pesado. Muita energia gerada nesse processo violento que dá energia à energia solar. Fusão nuclear a frio. Tá acabando. Fusão a frio. Trata-se de uma tese dos químicos Martin Fleischmann e Stanley Pons, de que o processo de fusão nuclear poderia acontecer não em temperaturas altíssimas, mas em temperaturas ambientes. Depende do tamanho da partícula elementar e seu dado de relevância em calorimetrificação de contato.
A hipótese foi descartada pela comunidade científica uma vez que os químicos não conseguiram comprovar que tinham conseguido obter a fusão nuclear a frio. É como se você tivesse uma edição por tamanho e força e movimento. Porque dentro da fórmula, né, massa vezes aceleração ao quadrado, a gente vê que influencia na velocidade, né? E a velocidade, ela é característica de desesportar fusão sobre carga. Desculpa. O que é a fissão nuclear? A fissão nuclear é um processo que decorre justamente de forma contrária ao processo de fusão nuclear. A gente vai ver aqui ainda. Ao invés da fusão dos núcleos atômicos, o que acontece é a sua quebra. Então, ao invés de fundir, eles vão quebrar. O elemento mais utilizado nesse processo é o urânio. A energia liberada na reação de pelo menos 8 vezes 10 a sétima potência de kilojoules por mol, embora seja elevada à inferior à energia obtida com a fusão nuclear. Então, para remendar aqui o conhecimento redigido aqui, eu falei da quebra aqui, mas essa quebra, na verdade, é a soma das partículas que essa massa de energia carregou e chocou, né? Fez fusão, fundiu. Mas é como se fosse, vamos pôr aqui, a gente tem várias energiazinhas vindo a um núcleo já pesado. E aí essas energias, elas vão fundir assim, Elas vão pegar aqui, como uma colmeia mesmo, e vão fazer aqui, Tá vendo? E aí essa temperatura aqui, tá muito quente por causa do contato. Mas ao esfriar, olha o que vai acontecer. Você vai ter, ao esfriar você vai ter mais ou menos isso daqui, Essa energia, essa massa energética mais essa. E aí, olha o núcleo fundido. Confundido, tá vendo? Né? Então a gente tem isso aqui, a energia, essa energia vem, aí o que vem, mas é mais ou menos é isso aqui, ao bater ela ficou assim, e aí em muita temperatura, né? Uma temperatura muito alta. Aí a temperatura ela vai caindo, e aí a partir do momento que ela vai caindo, o núcleo ele vai condensando e vai se integrando, vai se fundindo por resfriamento, né? Tá aqui uma das teorias a frio, uma parte, né? Bom, então era isso que a gente tinha para falar sobre a fusão nuclear, né? Essas percepções aqui e espero que tenham ajudado vocês a crescer, né? Acreditar nessas dimensões e às vezes desenvolver melhor familiaridade com esses empregos de dados teóricos que a gente adquire na academia e passe a olhar mais para eles no sentido das áreas de relações que a gente tem, né? Bom, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!